Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô meio gripada, eu acho. Espero, né? Vamos lá? Vamos continuar nossa aulinha de hoje. Eu mandei alguns vídeos para vocês e eu quero compartilhar com vocês algumas alterações que a coluna pode sofrer, né? E como que a gente pode interpretar isso e entender através do nosso esqueleto e através de imagens que vocês vão trabalhar, tá? Então, vocês vão trabalhar com essas imagens, vocês vão analisar essas imagens, mas também vão aprender aqui um pouquinho, ok? Vamos lá? Então, olha só. Então, essas são as alterações que a gente pode sofrer. Primeira coisa, como que eu quero analisar uma coluna que está em sofrimento ou que está... Vou colocar aqui no meio para ficar mais fácil, né? Uma coluna que está com problema se eu não conheço a coluna normal. E a semana passada nós vimos na aula a coluna normal. Nós vimos como que ela pode se apresentar, nós vimos como que as vértebras são, mandei vídeos para vocês hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos falar na aula de hoje é: a coluna possui curvaturas fisiológicas. Lembram disso da aula passada? Quando eu examino a minha coluna numa vista anterior ou em uma vista posterior, eu tenho que ver uma vértebra sobre a outra. Elas estão uma em cima da outra. A coluna está retinha. Quando eu examino ela em perfil, eu tenho que enxergar uma curva, duas curvas, três curvas, quatro curvas. Então, essas curvaturas são curvaturas fisiológicas da minha coluna, curvaturas que têm que aparecer, porque se elas não aparecerem, eu vou ter problema. Ué, professora, que tipo de problema? Então, vamos supor, tem que ter essa curvatura cervical, que nós vamos chamar de lordose cervical. Se não aparecer a lordose cervical e o pescoço for reto, você vai ter uma retificação cervical. Eu tenho que ter essa curvatura que eu chamo de curvatura lombar, que é a curvatura torácica, que é a cifose torácica. Se ela for reta, se ela estiver retinha aqui, ó, nós vamos ter uma retificação torácica. Se não aparecer essa curva na região lombar, que nós chamamos de lordose lombar, nós vamos ter uma retificação lombar. E se não aparecer essa curvatura sacrococcígena, imagina aqui você sentando em cima do seu cóccix. Uma retificação sacrococcígena é bem sofrida, tá? Então, quando que isso pode acontecer? Por alterações posturais ou alterações da coluna vertebral. Então, eu estou sofrendo com alguma coisa que está levando uma alteração, ok? Vou mostrar algumas para vocês. Então, olha só. A coluna vertebral, nós já sabemos que ela é composta por 33 vértebras, divididas em 5 segmentos. Segmento cervical, segmento torácico, segmento lombar, segmento sacral, segmento coccígeno, ou cóccix, né? Sacro e cóccix, ok? Olha lá, as vértebras dançando aqui para vocês, né? Então, essa coluna, que está dividida em 5 segmentos, ela tem 33 vértebras, 33 ossinhos, olha lá. Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral e a coluna coccígena, tá? Quando eu olho em perfil, ela aparece com curvas. Quando eu olho ela numa vista anterior, ela tem que estar retinha. Como que é mesmo o nome, professora, quando elas são retas? Quando elas são retas, nós temos uma retificação. Se não aparecer as curvaturas fisiológicas, nós temos uma retificação, tá? Entre uma vértebra e outra, nós temos um disco, tá? É como se fosse um amortecedor de carro. Esse amortecedor é o disco intervertebral. E o disco intervertebral é uma estrutura cartilaginosa, uma estrutura, né, que vai variar de tamanho, lógico. Se for nas vértebras cervicais vai ser menor, se for nas vértebras torácicas vai ser médio, se for nas vértebras lombares vai ser discos maiores, que vão amortecer o impacto de peso entre uma vértebra e outra. Então, antes de você raspar uma vértebra na outra, antes de você bater um osso no outro, você tem um disco intervertebral que intervém, que vai amortecer os impactos de peso na sua coluna. Muito bem. Nós vimos, então, que nós temos as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, né? Então, quais são as curvaturas fisiológicas? Nós temos uma lordose cervical, nós temos uma cifose, né? Uma cifose fisiológica torácica, uma lordose lombar e uma outra cifose sacrococcígena. Quando eu vejo em vista anterior ou em vista posterior, eu não posso ver curva nenhuma. Tá? Se eu não tiver curva, eu tenho retificação. Se a curva for aumentada, eu vou ter ou uma hiperlordose ou uma hipercifose, ou, né, a gente pode chamar de cifose patológica, né? E assim nós vamos trabalhando. Como que eu vou
observar essas disfunções. Então, olha só, coloquei uma hiperlordose para vocês. Essa é uma hiperlordose lombar, o aumento da curvatura lombar. Então, olha como está diferente daquela que nós vimos inicialmente. Então, eu tenho uma curvatura que deveria ser fisiológica, que sofreu uma alteração, que pode ser postural. Essa alteração levou ao aumento da curvatura. Olha como ela... Cadê minha seta? Aqui, ó. Olha como ela cresceu. Por conta disso, ele jogou as costas mais para cá e acabou aumentando a curvatura aqui também. Olha só. Uma hiperlordose lombar. Tá? Então, aumentou a curva na região lombar. Pode acontecer essa hiperlordose lombar por vários motivos, assim como qualquer patologia, tá? Pode acontecer por várias coisas. Eu posso ter nascido com uma deformidade, ter promovido durante a minha vida uma deformidade, ter tido uma alteração postural. Olha essa menininha, levando essa mochila extrema mais pesada que ela. Olha como ela faz um jogo aqui na lombar. Ela pode ficar com essa alteração pro resto da vida, ok? Olha como esse rapazinho está... Rapazinho, sei lá, né? Olha como ele está sentado aqui, né? Isso está forçando a lordose dele e ele pode ter uma hiperlordose, tá? Olha só. Uma coluna normal. Olha uma coluna com uma curvatura aumentada. Claro que isso vai provocar dor, né? E olha lá. Ó que delícia, hein? Uma massaginha aí para melhorar. Claro que só uma massagem não ajuda, tá, gente? O que a gente tem que tentar é alongar a musculatura, fortalecer a musculatura, ficar numa postura adequada, né? A hiperlordose também pode aparecer na região cervical. Então, por conta de posturas, olha aquele pescoção lá para frente. O pescocito, aquela pessoa que fica com aquele pescoço para frente, assim, que força. Às vezes, meninos muito altos, muito magros, né? Podem ficar com essa hiperlordose cervical. Olha o aumento da curvatura cervical. Eu tenho uma curvatura fisiológica, mas quando ela aumenta, eu tenho uma patologia hiperlordose cervical, tá? Ah, olha aqui, o que pode provocar, né? Lógico, a pessoa vai ter dor, a pessoa vai ter várias coisas aí que ela pode fazer, mas olha só, não é correto andar com o celular dessa forma. Olha o que acontece. Olha a postura dessa moça, como está totalmente inadequada, e o pescoço, né? O que pode provocar para ela aí tanto uma cifose patológica, quanto um aumento da lordose cervical. Então, olha como ela melhora a postura quando coloca o celular na linha dos olhos, tá? E a cifose? A cifose é a curvatura, olha só, torácica aumentada, né? Então, quando eu tenho uma hipercifose, eu tenho um aumento da curvatura torácica, tá? Quando ela é uma cifose patológica, também é um aumento da curvatura da região torácica, tá? Então, olha só, dá para entender essa imagem? Vamos lá junto comigo tentar entender essa imagem? O que é isso aqui, professora? Ah, isso aqui eu sei, é o pulmão. Isso aqui eu também sei, é outro pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Ah, aqui eu também sei, é o coração. Olha a área, né, de bolhas gástricas, de intestino. Tá, o que é isso aqui, professora? Pasmem, essa é a cabeça do cara, de um senhor. Olha só. A cabeça dele não volta mais. Ele tem uma cifose tão acentuada, olha isso, né, que a cervical não consegue ficar na posição adequada. E olha como o corpo dele ficou com uma irregularidade. Olha isso, né? Olha que cifose extremamente acentuada que ele tem, né? Tá? Aqui, para promover uma melhora da postura, então ele está usando aí, né, alguns artifícios para promover a melhora da postura. Aqui também uma coluna completamente fora do seu padrão nessa hipercifose. Parece, professora, mas parece que ela está torta em S, não, é a posição mesmo que está, tá? Olha só, uma outra curva grande aqui, aumentando a cifose patológica dessa criança, né? Olha só, como é curva, né? A curvatura fisiológica dele. Olha isso. Então, deixa de ser fisiológica para ser patológica, tá? A hipercifose, né? Também pode acontecer pela má postura, por você estar carregando peso a mais do que você deveria, né? Por estar em posturas inadequadas o tempo todo. Isso força a sua coluna, tá? Então, olha uma curvatura normal. Curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lombar. Olha quando você joga seu pescoço para frente ou quando você inclina a sua coluna. Olha isso, né? A cifose aumenta, provocando também, né, um desvio aí do pescoço. Olha só. Né? Olha essa postura aqui. Tá bonito, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? Olha só. Aqui, pessoal, vamos lá.
A curvatura cervical, ela é um Czinho para trás. Então, ela tem uma concavidade posterior, uma convexidade anterior. A curvatura torácica é um Czinho para frente. Ela tem a concavidade anterior e a convexidade posterior. E a lombar é, de novo, igualzinho a cervical, ó. A concavidade é posterior e a convexidade anterior. Quando você tem o aumento da curvatura torácica, você tem um aumento dessa concavidade anterior, né? Aumenta a convexidade, aumenta a concavidade, aumentou a curva, patologia, tá? O que pode provocar diversas dores. Aí você tem aqui uma outra patologia chamada escoliose. A escoliose é o desvio lateral da sua coluna, tá? Da coluna vertebral. Esse desvio lateral, então imagina você em pé de frente para mim, desviando para um lado e depois voltando para o outro. Ou fazendo um C, ou fazendo um S com a sua coluna. Isso é uma escoliose, desvio lateral em S ou em C. Olha só. Não está como eu falei que deveria estar, né? Lembra que eu falei que uma vértebra tinha que estar sobre a outra? Olha como ela está torta. Então, aqui eu tenho uma escoliose, ó, que está começando um Czinho aqui, ó. Tá? Tá leve, mas eu posso ter mais acentuada, ó. Um C aqui grandão já, né? Olha um Czinho lombar aqui. Deixa eu voltar aqui a imagem, ó. Um C lombar, tá? Olha essa escoliose, como já dá para perceber mais a alteração postural dessa menininha. Olha como aqui, né? Parece estar mais larguinho, aqui está mais encurvado. Olha como aqui salta a escápula dela, aqui entorta a escápula, uma inclinação. E nessa menina fica mais visível ainda, né? Olha só, aqui parece que quase vai encostar, aqui está alongado. Ó a escápula dela como salta, ó a escápula dela como vai para frente. Então, olha que C enorme que ela tem aqui, né? Olha essa outra menina também, né, com uma escoliose, com desvio lateral bem acentuado, né? Esse menino, pela idade, como ele é muito jovem, já tem que fazer uma intervenção com colete para tentar fazer com que isso não piore mais do que já está. Já não está bom, tá? Já não está bom. Tá péssimo, na verdade. Então, vamos tentar melhorar para evitar uma cirurgia, né? Olha só a alteração. Aí, todas as marcações que são feitas para ver a angulação desse S, como que isso está, o que está prejudicando, ou que não, ou o tamanho mesmo, né, dessa angulação. Olha só, aqui já foram colocadas hastes, era muito pior essa coluna, foram colocadas hastes para fazer com que, né, os órgãos sejam melhores posicionados e assim a pessoa ir melhorando, né, a sua postura. Olha, medindo o ângulo, cirurgia, tá? Colocou em pezinho, haste dos dois lados. Agora vocês imaginam a dor, né? Você ficou 10 anos encurvado. Aí vai lá num dia, numa cirurgia, e coloca esse monte de parafuso, essa haste se sustentando, e você não consegue mais mexer a coluna ali. Imagina que gostoso que deve ser, né? Ó, então, eu tenho uma escoliose aqui, eu tenho uma escoliose bem acentuada, né? E olha, né, ela fora aí da imagem radiológica, né? Como que ela estaria. Então, tá nesta posição, coloquei as hastes, olha como já melhorou bem, tá? Olha essa menina. O tamanho dessa cifose, quase que lombar, né? Ó, tóraco lombar praticamente. Completamente alterada, né? A imagem dela. Aí, olha o que colocaram, né? Uma haste, tá? Fixadora para tentar fazer com que a posição melhore. Até dói só de pensar, né? Uma escoliose, tá? Dá para ver bem bonitinho, né? Olha só, quase que um S perfeito aqui, tá? Aqui também as alterações escolióticas, né? Olha só. Curvas e mais curvas, tá? Olha quando essa menina baixa, né? O tamanho da curva que ela tem, olha isso, né? Bem acentuada a curvatura, tá? Olha a haste colocada para consertar, né, esta estrutura, ó. A cirurgia aqui bonita para colocação da haste, ó. Olha só a marcação, né? Para se fazer a cirurgia e melhorar a postura neste nível, ó. Essas são a mesma menininha, né, ó. Aqui ela não tinha feito a cirurgia, deixa eu voltar isso aqui. Olha a marca da cirurgia, a cicatriz. Olha aqui uma outra escoliose perto daquelas que nós vimos, essa aqui é bonita, né? Tá? Olha só, escoliose bem acentuada, cirurgia. Deixa eu tirar isso aqui que eu acho que tem uma outra cirurgia. Também aqui, ó,
cirurgia, tá? Olha essa. Ó a cirurgia, que tamanho. Melhorou pra caramba, né? Então, a escoliose, que é o desvio lateral, algumas cirurgias e coletes que foram colocados para tentar melhorar esse desvio lateral do paciente, tá? Então, a escoliose é um desvio lateral, né? A cifoescoliose ou a cifose, né? Então, imagina, olha só, você tem, além de ter o corpo para frente, ainda tem ele torto, tá? Tudo isso pode ser, né, melhorado. Não vou dizer para vocês que não iria acontecer, mas só de você, né, deixar de fazer o errado para fazer o certo, então certo, errado numa escola, por exemplo, tá? Olha só, completamente errado. Olha o que acontece com a coluna quando você faz isso para escrever, né? Então eu tenho uma alteração, tá? Se você fizesse, né? Olha as posturas, dá uma olhada, ó. Essa é uma postura correta. Olha essa, olha isso, né? Ó, de qualquer jeito. Então isso altera, né, a fisiologia da minha coluna e promove aí, né, curvaturas inadequadas. Olha só, correto seria nós termos, inclusive, para quem não é tão alto, né? Olha só, um apoio de pé, ó, para colocar os pezinhos para cima e manter a coluna na sua curvatura adequada. Olha isso. Errado, completamente errado, né? Olha a diferença da coluna, tá? Olha a diferença. Por isso que existe ergonomia hoje, né? Ó, mochilas, tá? Eu posso alterar a coluna do meu filho, da minha filha, só de fazê-los carregar uma mochila com o peso inadequado, tá? Olha lá o celular de novo, ó. Olha isso, a diferença dessa postura, tá? Aí nós temos o quê? Nós temos aqui, coloquei só umas considerações, isso aqui depois vocês veem. Na verdade é aquela processinho inicial, né? Olha só, tô falando da divisão da coluna vertebral, quantos segmentos nós temos, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, além, né, de tudo isso aqui que nós já conhecemos, o quê? Já sabemos processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior, processo articular inferior, tem uma fóvea costal aqui para encaixar a costela, corpo da vértebra, tem o forame vertebral aqui. Muito bem, né? Mas eu queria mostrar algumas patologiazinhas para vocês, tá? E a espondilose, ela é um processo de degeneração da coluna, da vértebra, um processo degenerativo. Então, começou a degenerar, começou a corroer osso, corroer disco, começou a aproximar isso, eu tô com um processo de degeneração que nós chamamos de espondilose, tá? Essa espondilose pode acarretar aí ou forçar uma hérnia de disco acontecer, o que eu vou mostrar para vocês aqui para frente daqui a pouquinho, tá? Na verdade aqui, ó, tem uma hérnia de disco porque aproximou os espaços intervertebrais e ainda tem bico de papagaio aqui, por conta dessa degeneração de forma inadequada. Ó, isso aqui é um bico de papagaio, outro bico de papagaio, outro bico de papagaio e a hérnia de disco aparecendo, tá? Então, olha o bico de papagaio aparecendo, né? Ó, bicos de papagaio aparecendo por conta de degeneração, né, na estrutura vertebral, tá? Esse espaço aqui é o espaço do meu disco intervertebral. Olha esse disco intervertebral sendo acometido, sendo rompido, abaulando aqui. Isso é hérnia de disco, tá? Ó a aproximação, tá? Então, eu tenho, né, uma estrutura degenerando aqui que vai promover a hérnia de disco, né, e que pode promover a formação de picos de papagaio, tá? Olha só aqui a hérnia de disco. Na verdade, aqui também estou mostrando aqui, ó, uma espondilolistese. O que acontece? Além do processo de degeneração, eu tenho um escorregamento da vértebra. Então, ela faz isso aqui, ó, ela tá assim, ela escorrega. Escorregou não é só degeneração, é uma espondilolistese. Tem um escorregamento da vértebra que pode complicar casos aí, né, de hérnia de disco e processos dolorosos, álgicos muito grandes. Olha só, ela sai do seu padrão normal. Então, eu vou ter uma hérnia, né, acentuada, essa listese, essa quebra, né? Eu posso estar rompendo estruturas, tá? Nervosa aí, o que vai provocar muita dor no paciente e às vezes tendo que levar aí até um processo, né, cirúrgico, tá? Olha os bicos de papagaio aparecendo aqui, muitos bicos de papagaio nessa coluna, ó. Esse gominho de osso aqui, o bico de papagaio, que é o osteófito marginal, opa, deixa eu voltar lá, ele é uma calcificação inadequada que aparece no corpinho da vértebra, olha só. Bico de papagaio, tá? Osteófito marginal. Olha só um tumor
benigno, mas um tumor aparecendo aqui na região, né, que está comprimindo a sua coluna, ó. Tá? Então, parece só uma hérnia de disco, mas tem aqui um osteocondroma, um tumor benigno, tá? Olha o disco intervertebral, quando ele se rompe e comprime o nervo, que eu chamo de hérnia de disco. Então, ó, lembra no esqueletinho lá que tinha um gominho vermelho? Tá? Aquela bolinha vermelha, aquela inflamação, é essa aqui, ó, hérnia de disco. Olha a diferença do bico de papagaio, do bico de papagaio com a hérnia de disco. A hérnia de disco você tem aqui, às vezes, um processo degenerativo, é um processo que está começando aí, né, a fazer com que essa vértebra fique mais sensível. Ela começa a espremer esse disco ou por postura inadequada. O disco pode inflamar ou romper, né, ou ser esmagado, vir para cá, inflamar o nervo e me promover aí aquela dor insuportável da hérnia de disco. Mas eu posso ter processos também de formação com cálcio que podem promover a formação do osteócito marginal. E esse osteófito, né, eu chamo de bico de papagaio, tá? Olha aí uma hérnia de disco abaulada posteriormente, provocando aí dores, né, sem fim muitas vezes. É terrível, né? E eu queria mostrar para vocês também, olha só, nós comentamos em sala de aula, eu sei que faz um tempo, né? Mas a fratura de cóccix, lembra que eu falei que se cair sentado pode ter sérios problemas? Olha como abaulou, como esse cóccix normal, né? Ficou totalmente envergado, tá? Eu posso ter que fazer um processo de redução. E esse processo de redução não é um processo muito agradável, né? Mas até o cóccix, que é o finalzinho da sua coluna, pode fraturar e se deslocar, ó. E aí eu posso ter que fazer uma redução. Tá? Olha só o processinho de fratura. Na verdade, aqui já tá regenerando, né? E às vezes, né, tem que fazer aí um processo cirúrgico bem grande para melhorar não só a fratura, mas a inflamação, né, ou todo ponto que está pegando naquela região, tá certo? E aí, para deixar, né, uma imagem bonita da aula de hoje, uma família unida, né? Nós estamos assim hoje. Estamos juntos com a nossa família, isolados aí, né, socialmente, mas juntos com com aquele nosso bem maior, que é a família, né? Saudade de vocês, se cuidem, né? Coloquem aí em prática tudo que era necessário, mas que vocês não tinham tempo. E vamos tocar o barco, porque nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos, né? E isso vai passar. Então, beijo para vocês, muita prudência, muito altruísmo e empatia com todos. Beijo, fiquem com Deus.